Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF, conhecimento além da dimensão física. CADEF de número 259. Very good. Muito bom. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, surpreendente. Colônias espirituais. E nós, quando desencarnarmos, como que iremos viver nas colônias? Teremos as religiões que tipificam a humanidade? Haverá nas colônias umbandistas, budistas, espíritas, católicos, protestantes. Os evangélicos estarão lá? Estaremos todos juntos? Que história é essa? E as colônias? De que é feita as colônias? Que material é esse? Então vamos conversar. À medida que nós iremos conversando, as intuições vão chegando, os amigos espirituais vão nos preparando e assim o assunto vai se desenvolvendo, ok? Muito bom, então, vamos lá. Primeiro, nós estamos cercados por realidades surpreendentes. A física quântica vem desvendando isso à medida que o tempo vem passando. Nós sabemos as questões, por exemplo, dos universos paralelos. O universo paralelo, hoje a física, a mecânica, inclusive a matemática, ela sustenta a teoria do universo paralelo. Inclusive, o próprio Stephen Hawking, por exemplo, fala do multiverso. Não só Stephen Hawking, como Michio Kaku também fala sobre a questão do multiverso. O próprio Degree Tyson também fala da questão do multiverso e grandes outros gênios falam a mesma coisa. E nós sabemos que estamos cercados por uma realidade impenetrável, que é a realidade espiritual. Tanto é que nós, médiuns, vemos os espíritos. Hoje mesmo, antes desse CADEF, eu vi os espíritos. Eles conversaram comigo, chegaram até mim, falaram comigo, se apresentaram a mim, eu vi o rosto deles, vi o olho dele, vi a boca dele, vi o nariz dele, vi tudo, vi os espíritos, né? Então eles estão por perto, né? Eles estão por perto, eles atuam, nos ensinam, nos intuem, nos inspiram. Eles são os nossos amigos. Alguns chamam de anjos, guardiões, alguns chamam de espíritos protetores, não importa muito o nome. Isso não tem muita importância. Mas eles estão em exército da influência em nós. Inclusive o gênio Allan Kardec trata desse assunto na questão 459. Os espíritos exercem influência em nossos pensamentos e atos, a resposta muito mais do que podeis imaginar. Então eles exercem uma grande participação nas nossas decisões, só que muitas vezes nós não percebemos, só percebemos se formos dotados da mediunidade ostensiva, embora Allan Kardec fala no capítulo 14 do livro O Livro dos Médiuns, ele fala, que é o segundo livro, né, publicado em 1861, ele fala que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Capítulo 14, no início do capítulo 14, ele acaba fazendo essa citação. Então nós estamos cercados pela realidade espiritual, que muitas vezes é conhecida no meio espírita como a quinta essência, o estado quintessenciado, não a quinta propriedade da matéria, porque a matéria ela tem propriedades, não é verdade? Os estados da matéria, por exemplo, os estados, não temos o líquido, o gasoso, o sólido e o estado ectoplasmático. Se bem que o estado ectoplasmático ele é um pouco discutível. Alguns falam que é um estado da matéria, outros falam que não, mas isso não importa muito. Então, nós estamos, na verdade, cercados por uma região impenetrável. Você só penetra se você for dotado de poderes especiais. Muitos que saem do corpo, muitos projetores saem do corpo e vão para as colônias. E aqueles que desencarnam, é claro que vão para a colônia. No início da obra, no início da doutrina espírita, Kardec chamou esse estado de erraticidade. É o estado de erraticidade. Muito bem, então o que acontece? Quando você desencarna, nós, eu, você, todo mundo, nós vibramos dentro de uma dimensão. Por quê? Porque nós temos a nossa vida, nossas preocupações, temos as nossas crenças, o nosso grau de maldade, né? De inveja, de ciúmes, de ataque, de perseguição, tudo isso é levado em conta, ok, meus irmãos? E temos também o nosso, a nossa crença no bem, como que nós estamos no bem, estamos convictos do bem, estamos atuando no bem, estamos plantando nossa semente de luz, tudo isso é levado na balança cósmica, isso é levado em consideração, ok? Então o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós somos ajustados no plano astral, no plano espiritual, segundo as nossas obras, segundo os nossos feitos, nossos resultados. Somos então consequências das nossas decisões. Se as decisões forem felizes, nós seremos felizes. Se as decisões forem de fato infelizes, seremos infelizes no plano espiritual. A lei do retorno, a lei de causa e efeito, não é verdade? Ação e reação. Muito bem. Então,
Nós temos as questões da colônia, inclusive uma colônia que ficou muito famosa com o advento do livro O Nosso Lar, livro publicado pelas mãos santas do médium Chico Xavier, publicado em 1944 pelo espírito André Luiz. Inclusive, O Nosso Lar, ele é uma série, são 16 livros, ele é uma série interessantíssima. Eu li todos os livros. Um livro interessantíssimo. Começa com O Nosso Lar, inclusive foi objeto de um filme, né? Passou no cinema, foi realmente explosão de bilheteria, algo que chamou muita atenção. E hoje sabemos que O Nosso Lar alcançou muito mais de 2 milhões de livros vendidos, exemplares vendidos. Inclusive os direitos atuais, eles foram destinados à FEB, Federação Espírita Brasileira. Chico Xavier destinou os direitos atuais autorais para a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Muito bem, então o que acontece? O Nosso Lar foi o primeiro livro que apresentou a proposta das colônias. E ele fala com descrições, ele fala, por exemplo, das várias repartições que existem no nosso lar, fala da comunidade, fala que lá existem casas, até casamento. Há casamento, sim, se você tem a sua alma gêmea, tem a sua alma, tem o seu espírito, a cara metade, sei lá o nome que fala, né? Tem gente que tá evitando essa cara metade. Tem gente que não quer saber disso, né? Mas lá quem se identifica, você é meu amor, eu nasci pra você, você nasceu pra mim, vem aqui, vamos nos unir, vamos. Até que a morte não separa, que estão desencarnados já, né? Então a morte não vai separar mais. O que separa é a vida física agora, né? Porque muitas vezes um fica, o outro reencarna. Então o que acontece? Há até casamento lá, aquela cena toda, aquela festa, aquele casamento. Há teatros, há campos de distração, há escolas, há hospitais. Inclusive, André Luiz, ele é recrutado, ele está no umbral, ele passa por uma estada no umbral, 8 anos e pouco no umbral, e ele vai para a colônia barbudo, é sujo, com a roupa rota, rasgada, na verdade, e com aquele mal-estar, inclusive com muitos miasmas, muitas manchas no organismo perispiritual, e ele é resgatado, é magnetizado, é levado para regiões lá e acaba se reerguendo, se soerguendo. Muito bem, e a vida continua para ele. Então o que acontece? Essas colônias elas existem, eu mesmo já fui, já vi, já fui, não em Nosso Lar, não lembro se eu fui, não lembro, talvez tenha ido, não sei. Mas já fui em outras colônias, e me lembro, claro, me lembro muito até. Não vou sempre, mas às vezes que eu vou, eu acabo lembrando, quando os espíritos acham de dilatar a nossa concentração, a nossa lucidez, nós acabamos lembrando. Então o que acontece? Nós vamos para esses lugares e temos relações com aqueles que desencarnaram. E quando nós desencarnarmos, sairmos da matéria em definitivo, nós iremos e ficaremos lá se nós tivermos mérito. Mas e daí? Há religiões lá? Sim, claro que há religiões, porque a colônia é uma cidade. É uma cidade. Temos os postos de socorro. Toda cidade tem um posto de socorro. Então você desencarna, não vai direto para a colônia. Dificilmente você passa direto para a colônia. Você desencarna, fica num posto de socorro, se você tiver merecimento. Senão você vai para um umbral direto lá e fica no umbral lá, né? Mas geralmente o pessoal vai para um posto de socorro e fica lá, faz um tratamento, bate um papo, toma um soro de ectoplasma, uma sopinha de ectoplasma, dá uma equilibrada nas energias, vamos equilibrar aí os campos aí psíquicos, né? Vamos ver como que tá aí o seu coraçãozinho, vamos analisar você, para depois você ir para a colônia. E quando você vai para a colônia, cada colônia tem uma característica. Tem uma colônia que é florida, tem uma colônia que é mais destinada ao estudo, tem a colônia que é mais destinada à arte, tem a colônia que é mais destinada à ciência, tem a colônia que é destinada à biologia, mecânica, física, a medicina e assim vai. Cada colônia se ajusta ao perfil de cada espírito. Então o que acontece? Você vai para a colônia, fica lá um tempo, você pode até migrar para uma colônia superior, e as colônias geralmente, aquelas que estão muito próximas da Terra, obedecem o fuso horário, o mesmo horário da Terra e tal. Algumas até tem a questão do dia e noite, a maioria não tem, é sempre aquela atmosfera gostosa, não tem frio, não tem aquele calor intenso, né, aquele frio. E é uma situação muito prazerosa. A comunidade, há veículos que é conhecido como aeróbus, né? Aeróbus que você, inclusive eu já tive oportunidade de visitar esses aeróbus, é muito legal, é muito gostoso, já tenho lembranças disso. E lá a comunidade, há praças, há lazer, há banco para você sentar, há bibliotecas para você ler, inclusive o CADEF fica no plano espiritual. Você sabia disso, man? CADEF fica no plano espiritual. O nosso CADEF, conhecimento além da dimensão física. Quando eu saí do corpo, a primeira vez, como que eu construí o CADEF? Eu construí o CADEF, a ideia do CADEF é assim, eu saí do corpo e fui para um estudo, durou 3 noites esse estudo. E esse estudo era um seminário chamado Conhecimento Além da Dimensão Física. O que eu fiz? Eu peguei esse seminário e o título do seminário, eu falei, vou fazer isso, vou construir o CADEF. E construí. E hoje temos aí muito mais de 12 mil participantes, apenas
no YouTube hoje, nesse CADEF, nós estamos no final de outubro de 2016, nesse CADEF já somos 5.500 inscritos no YouTube. Ok? Estamos no final de outubro de 2016. Já passamos de 5.500 inscritos. Temos 7.000 membros no CADEF do Facebook. Então 7 mais 5 são 12,5. Aí temos quase 1.000 membros, vamos arredondar para quase 1.000 membros, 800, 700 membros no CADEF do WhatsApp. CADEF 1, CADEF 2, CADEF 3 e agora vai ser o CADEF 4. Então é uma família extensa. No total deveremos ter tranquilamente 50.000 membros. Hoje 50.000 membros no total. Porque as pessoas acompanham o CADEF, mas muitas vezes não são inscritos, não estão dentro do grupo, mas acompanham. Então o que acontece? O CADEF no plano astral ele existe. E a pessoa vai para lá, a pessoa dorme, vai para lá, tem laboratórios, tem biblioteca, tem seminários, tem palestras e uma série de outras coisas. Então isso acaba acontecendo. E nós temos as colônias, e nas colônias há religião? Sim. Por quê? Porque lá é uma cidade. Lá há budistas, há shintoístas, há judeus, há católicos, porque lá nossa visão é dilatada, é um pouco mais ampla. Então nós não perdemos a raiz da religião, porque não somos espíritos perfeitos, nós não perdemos, mas cada um tem a sua religião e isso é altamente respeitada. E tem alguns que não tem religião nenhuma. Eu não tenho religião nenhuma, no religion. Ok, no religion, sem religião. Ele não tem religião, acabou o problema dele, ou a sorte é dele, isso é importante, são as obras. E o que acontece? Ele se interage lá na colônia, ele vai estudar, ele vai se ampliar, ele vai se preparar. E, inclusive, se ele estiver muito próximo à matéria, porque às vezes ele é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, é uma pessoa de sucesso espiritual, só que não fez uma educação mental. Como ele não fez uma educação mental, ele sente fome, sente necessidade, o sexo pode acompanhá-lo, o desejo sexual, então ele tem que se governar. E ele acaba sentindo, muitas vezes, na colônia, a depressão, a saudade dos seus entes queridos. André Luiz morria de saudade da sua esposa e dos seus filhos. Ele desencarnou e deixou a esposa e os filhos no Rio de Janeiro. Então ele sentia saudade, tanto é que ele voltou para lá e tal. Inclusive ele se sente perturbado, ele vê lá um segundo personagem, que é o segundo casamento da esposa dele. Ele se sente até um pouco desconfortável, começa a se desestruturar e precisou até ser socorrido, interceptado, para que ele não abaixasse muito a vibração. Muito bem, então o que acontece? Nós temos sim os nossos desejos, sentimos sono, inclusive André Luiz dorme, ele relata isso, que ele dorme, tem um sonho com a sua mãe, vai encontrar-se com a sua mãe, porque temos 7 corpos. Temos os 7 corpos, que são camadas, como se fosse a casca de uma cebola. Temos camadas. Então o que acontece? Podemos dormir, sonhar, ter apetites sexuais. Claro que isso é muito facilmente controlado porque estamos numa psicosfera diferente, uma psicosfera elevada. É isso, é nosso lar. E temos também os umbrais. Na verdade, assim como temos muitas colônias, temos os umbrais. Cada colônia tem uma característica. Temos as colônias vivas, as colônias onde podemos assistir, por exemplo, as jornadas de grandes homens que pisaram na terra, a nossa também. O nosso pensamento, as nossas decisões ficam todas registradas. Não ficam, não temos a realidade, na realidade do éter cósmico. Então fica tudo registrado. Fica todos os eventos, pensamentos, nossas ações ficam todas registradas. Então temos as colônias vivas e podemos fazer grandes estudos. Inclusive acompanhar Jesus. Já pensou assistir a trajetória de Jesus pela Terra? Nessas colônias é possível. É isso, é CADEF. CADEF é sucesso. O assunto não fechou. Podemos ampliar esse assunto, falar com mais detalhes, com mais riquezas de situações em outros CADEFs, ok? Por enquanto é isso. CADEF! CADEF! Conhecimento além da dimensão física. Junte-se a nós, estejam conosco. Sucesso aqui, é claro que acontece ininterruptamente. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso, que Deus seja louvado. Very good.